Gente, boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a essa casa, a mais essa oportunidade que nós temos nessa noite de poder estar aí aprendendo, né? A doutrina espírita, ela tem as reuniões públicas, né, às segunda-feiras, e sempre a gente recebe alguém aqui para trazer para nós reflexões, sempre extraídas aí das obras que a doutrina fornece para nós. E são informações, né, meus irmãos, atuais. Aquilo que nós hoje precisamos, né, informações, orientações, esclarecimentos, que nós precisamos entender, né, o sentido da vida, por que estamos aqui, por que sofremos, para onde nós iremos um dia, né? Então a gente tem respostas para tudo o que nós precisarmos, a doutrina espírita vem trazer para nós. E sempre a gente recebe irmãos que vêm trazer reflexões. Nessa noite é a nossa irmã Carlota, né? Todo mundo conhece a nossa irmã, vai estar falando para nós aqui nessa noite. Mas antes, todo mundo recebeu uma mensagenzinha aí, e eu achei muito importante, que fala assim: confie e caminha. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessita seguir adiante, ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. E atrás tem a humildade e elevação. A vaidade enlouquece, a revolta dificulta, a dor regenera. A facilidade perturba, o trabalho educa, a humildade eleva sempre. Ainda não se viu na terra bem verdadeiro sem obstáculos. Confiemos. E nesse momento eu convido os meus irmãos, porque quem vai falar para nós é nosso irmão Carlota. Então, para que a gente possa já ir nos preparando, né, meus irmãos, porque daqui a pouco também teremos os passos. Convido os meus irmãos, quem quiser fechar os olhos, fiquem à vontade, para que nesse momento nós possamos agora mudar nossos pensamentos. Já tivemos tempo suficiente para cuidar das coisas materiais, das coisas do mundo. Vamos deixar lá fora agora as preocupações, os problemas, porque agora, meus irmãos, é o momento em que nós vamos buscar o alimento para a nossa alma. Então, que nós possamos neste momento agora elevar os nossos pensamentos até os planos maiores e que possamos, através dessa humilde prece, pedir ao Pai a permissão para iniciarmos essa humilde reunião da noite. Senhor, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez, nessa noite, para aproveitarmos as informações, as reflexões que serão trazidas para nós nessa noite pela nossa irmã Carlota. Sabemos, Senhor, que vós sempre envia aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos aprender para que nós possamos estar aplicando na nossa vida lá fora. Porque todo conhecimento e todo aprendizado que adquirimos é para que nós apliquemos na nossa vida, para que possamos estar nos corrigindo, nos melhorando, combatendo com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas. E na certeza, Senhor, que também não estamos sós, que vós se faz presente junto de nós, que vós está presente em todo o universo. Que abençoe, ilumine a nossa irmã Carlota, juntamente com os seus amigos espirituais, para que eles tragam para nós, Senhor, aquilo que nós necessitamos na noite. Permita que possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite. Sim, sim.
Eu já li. Eu já li, eu tenho um copinho. Não. Que minha boca seca, eu já li. Já tem. Não, já tem. Obrigada. Obrigada. As minhas irmãs e os meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente agradece muito a Deus por essa oportunidade, né, da gente estar aqui junto, recebendo toda essa vibração. O frio que está lá fora, um vento, aqui dentro a gente vê que bondade, é o calor humano. Aqui dentro tem um calor humano diferente, né? Então que Jesus, na sua bondade infinita, abençoe a todos nós. Abençoe as palavras do nosso irmão Ângelo, porque a gente não tem nada para dar. A gente busca em Jesus alguma coisinha que Ele possa inteirar no nosso coração, no nosso entendimento, porque a gente ainda é muito pobre ainda. Mesmo apesar de tanta caminhada, né, tantas encarnações, a gente ainda caminha com muita dificuldade neste aprendizado maravilhoso do Evangelho. Então, meus irmãos, nessa noite, eu queria falar um pouquinho do bem-aventurados os que têm puro coração. Está no capítulo 5, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 8. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Mas eu vou falar principalmente do item 2 dessa mensagem, que é do nosso irmão, do evangelista Marcos. Ele que trouxe no capítulo 10, versículo de 13 e 16. Ele trouxe, deixai vir a mim os pequeninos. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho dessa parte do nosso irmão Marcos, né, que ele trouxe para cada um de nós. Jesus diz, né, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E o nosso irmão fala para a gente, o nosso irmão evangelista, o evangelista Marcos, ele fala que nós, né, que nós ainda precisamos muito de Jesus. E naquela época, quando Jesus passava, esse está no item 2, quando Jesus passava, a multidão era imensa que ia ao encontro de Jesus, e ele ficava ali preso. Ele ficava preso naquela multidão que queria... Era os aflitos, né? A multidão de aflitos, necessitados, necessitado de cura, necessitado de uma palavra. E estavam todos ali reunidos junto com Jesus, onde ele passava, ele cercava. E quando Jesus falando para eles, explicando, falando do reino dos céus, para aquela turma, e veio os discípulos falando que veio aquela multidão de necessitados, enfermos de toda parte, enfermos do corpo, enfermos da alma, paralíticos, e muitos curiosos também, estavam todos ali reunidos. E os discípulos aflitos, né? Marcos fala, que os discípulos aflitos para que Jesus com aquela calma, com aquela paciência toda, que ele era uma maravilha, né? Que ele é maravilhoso, ele conversando com e os discípulos aflitos, porque eles precisavam, ainda ia caminhar muito ainda, sempre de cidade em cidade, né? E a pé, e de aldeia em aldeia, sempre a pé. E eles tinham que sair daquela cidade e passar para outra, e Jesus tranquilo. Aí ele pensando, Marcos falando, eles esperando que aquilo terminasse, chegou muitas mães com as criancinhas no colo, para que Jesus as abençoasse. Eles pensaram, como que eles iam fazer? Aí começaram a tentar afastar as mães com as crianças, para ficar só aqueles ali, para eles terminavam o assunto mais depressa de Jesus, para eles poderem fazer a caminhada deles, e ir para outra cidade. Aí diz Marcos que muitos, até com palavras ásperas, esparramando a mãe com as crianças. E Jesus, vendo aquilo, olhou para eles e deixai que venham a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino dos céus é para eles e para aqueles que lhes assemelham. Ainda vos digo mais uma vez, que o reino de Deus, quem não se fizer como uma criança, não entrará nele. A gente pode pensar assim, meu Deus,
Jesus está sendo um pouquinho injusto, porque a gente sabe, nós carregamos a nossa bagagem de imperfeições, de erros, de vícios, através dos tempos, nós não conseguimos desfazer na nossa encarnação passada, nós voltamos aqui para a Terra com elas. E Jesus via, cada um que chegasse perto dele, ele via as necessidades, aquilo que eles não conseguiram libertar no passado, e que ainda trazia até nessa existência. Jesus carregava aquilo, né? Jesus sabia direitinho que as pessoas estavam carregando. Para as crianças também. Ele via as crianças, ele viu onde eles abraçou, colocou no colo, abraçou, beijou, abençoou cada uma das crianças e entregou para as mães. Ele viu a bagagem daquelas crianças. E mesmo assim ainda fala, né? Aqueles que não se tornar igual essas crianças não entrará no reino dos céus. Aí a gente tem que analisar, prestar bastante atenção, porque realmente a criança, ela tem aquela túnica mesmo da candura, ele traz aquela simplicidade, aquela humildade, aquela ingenuidade, aquela maravilha que uma criança tem. Né? Jesus está com razão. Jesus está coberto de razão quando ele fala que aquele que não se tornar como uma criança, porque a criança, o corpinho é pequeno, os órgãos são pequenos, mas o espírito a gente já sabe que é velho. E Jesus sabia, porque o Evangelho está cheio, quando ele fala da reencarnação, o Evangelho sempre está nos alertando sobre a reencarnação. Não podia falar mais claro, mas o que ele podia falar, ele explicou, porque o entendimento ainda não tinha chegado na hora certa. Aí, a hora que o Evangelho chegou, trouxe o entendimento que a gente precisava. Então, aquelas crianças pequenininhas ali, bonitinhas, inocentezinhas, né? Na candura, né? Aquela túnica da inocência, mas elas já traziam uma bagagem também, como cada um de nós, de imperfeições, de erros, de vícios, mas também de virtudes, porque ninguém vai de encarnação em encarnação sem adquirir um pouco de virtudes, mesmo com as nossas imperfeições. Um pouquinho nós já trazemos, alguma coisinha boa que Jesus vê, que a gente já tem, que Deus vê, pelas oportunidades que lhe dá, ele sabe alguma coisinha. E por isso a gente compreende o que ele quis dizer das crianças. E a gente sabe, pode perguntar assim, mas por que a criança já não mostra desde pequenininha como ela é? Desde o berço. Aí nós sabemos, como nosso irmão fala aqui, nosso irmão Marcos, a criança, ela traz adormecido o seu passado. Desde que está se aproximando da encarnação, para voltar, a reencarnação está se aproximando, ela vai esquecendo de tudo, vai perdendo a sua consciência, vai ficando adormecida, para que ela, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, ela tenha um novo ponto de partida. Ela vai começar de novo, ela vai começar do zero, vai aproveitar aquilo que ele fala, né, o evangelista fala nas mães, mas não é só as mães, tem os pais também, tem os cuidadores, né, a família ali em volta, tem também a obrigação de auxiliar aquela criança, porque ela vai chegar o dia dela começar a despertar, vai chegar a hora, né? Ele fala que até 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 6, a criança ainda recorda muito do passado. Ela vive mais aquela vida do passado. E é naturalmente, não é ninguém forçando a nada. Ela vai sempre lembrar de alguma coisinha que as pessoas vão pensar, mas aonde que ela arrumou isso? Mas é do passado. Agora, quando vai chegando os seus 15 anos, 16 anos, aí ela vai começar a acordar. Aí vai começar a voltar aquilo tudo, todo o seu passado, vai começar a reagir, né? Vai começar a reagir naquele ser ainda novo. Aí, mas é preciso que os pais estejam atentos. Não com muita energia, gente. Não precisa de muita energia, não precisa, é com amor.
né, com carinho e orientando, ajudando aquelas crianças para que elas possam ser todo o pai, toda a mãe, quer que seu filho seja melhor. Para as mães, os filhos são anjos. Desde quando eles nascem, são anjinhos, perfeitinhos, não têm asa, mas são perfeitinhos. E assim, os pais querem que as crianças continuem. Eles continuam assim, pessoas boas, de caráter, pessoas bacanas. Essa é a vontade dos pais. Mas precisa de auxiliá-las, para que elas possam, quando começarem a desenvolver, quando começar a acordar do seu passado, vai acordando devagarzinho, para que elas tenham aquela coisa boa que os pais colocaram ali no seu coraçãozinho, né? Aquelas virtudes que precisam de ser adquiridas, que precisam de ser trabalhadas, que precisam de ser auxiliadas naquele ponto, para que sejam homens de bem, né? Sejam homens de bem, mulheres de bem. Isso é o trabalho, a tarefa que cumpre os pais. Não é tão difícil assim, não. A gente pode pensar, mas é tão difícil. Não é tão difícil, porque o amor ajuda muito. Tudo é o amor. Por isso que Deus já faz nascer ali. Até aqueles que pegam uma criança, são os cuidadores, como nosso irmão fala. Os cuidadores, talvez não são nem pais, né? Assim, não trouxeram aquela criança no mundo, mas pegaram aquela criança para criar. Eles são cuidadores, eles têm aquela missão de ajudar aquele entezinho, porque ele vem nas mãos deles, purinho, limpinho, para que eles possam ajudá-los. Esses irmãos que a gente vê que cometeram tanta injustiça, tanta maldade na terra, eles também foram crianças, eles também foram pequenas, eles também nasceram como anjinhos. E aquelas crianças, como diz aqui o nosso irmão o evangelista Marcos, Jesus apontou para eles ser igual àquela, porque elas entrarão no reino dos céus. Quem for igual a elas entrarão no reino dos céus. Mas a gente sabe que elas não têm perversidade, elas não têm maldade, o coraçãozinho é puro, é o coraçãozinho limpinho. Então, por isso que Jesus fala, não tem injustiça nenhuma, né? Porque a gente às vezes pensa, mas que injustiça, fala que a criança vai, né, vai para o mundo melhor, vai para o reino dos céus, e nós, né? Mas aqueles que se lhes assemelham, aqueles que fazem como criança, porque eles não têm maldade nenhuma e não têm perversidade nenhuma no seu coraçãozinho. Então eu tenho aqui uma carta, é da década de 50. É da década de 50. Um pai a boca já começou a ficar seca. Um pai que escreveu essa carta, acho que, se não me engano, foi da década de 50. E de vez em quando passa na televisão. No YouTube eu também já vi. Mas é de vez em quando que passa. Chama Meu Filhinho. Quem escreveu viu o depoimento do pai, achou muito importante, ele que escreveu isso e esparramou para todo lado. Não foi mesmo o pai da criança, não. Ele chama, nos Estados Unidos. Eu vou falar, gente, porque até o meu português é ruim. Mesmo o meu português não é bom. E esse é inglês. Eu vou falar assim, igual está escrito. Depois quando vocês interpretam lá. Eu vou falar o português. Livingston Tarreta. Assim que estava escrito. Eu não sei se pronuncia assim, desse jeito. Talvez a pronúncia do nome do homem seja mais bonitinha. Aí esse homem deu esse depoimento do pai, e ele escreveu, e está assim, tá para todo lado, está aí há muito tempo. Só que agora é mais difícil a gente ver, de primeiro a gente via mais, é desde a década de 50. Ele fala assim,
Escute, filho. Aí eu tenho que pôr outro, gente. Eu sem óculos não sou nada, não. Esqueci do óculos. Quero que eu não esqueça a cabeça, porque ela está pegada no pescoço, gente. Não, eu esqueci. Como é que eu esqueço das coisas? Escute, filho. Enquanto falo isso, você está deitado, dormindo, uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto, os caixinhos louros, molhados de suor, grudados na fronte. Entrei sozinho e sorrateiramente no seu quarto. Há poucos minutos, enquanto eu estava sentado lendo o meu jornal, que pai não pode atrapalhar eles de ver o jornal, não é? Quando eles estão lendo, as crianças não podem chegar perto. Então, enquanto eu estava sentado lendo o meu jornal na biblioteca, fui assaltado por uma onda sufocante de remorso. E sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado da sua caminha. Andei pensando em algumas coisas. Filho, tenho sido muito intransigente com você. Na hora em que se trocava para ir à escola, deixa eu ver se eu virei aqui direito, gente. Ralhei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei-lhe a atenção por não ter limpado os sapatinhos. Gritei furioso com você por ter ter deixado cair alguns de seus pertences no chão. Durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou um pouquinho de café fora da xícara. Não mastigou a comida. Pôs o cotovelo sobre a mesa. Passou manteiga demais no pão. E quando começou a brincar, e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse: tchau, papai. E franzindo o senho, em resposta, lhe disse: endireita os ombros. É quartel, tadinho do menino, né? O menino estava no exército, tadinho. Endireita esses ombros. De tardezinha, tudo recomeçou. Voltei e quando cheguei perto de casa, vi-o ajoelhado, jogando bolinhas de gude. Suas meias estavam um rasguinho, com um buraquinho. Humilhei-o diante dos seus amiguinhos, fazendo-o entrar na minha frente, para dentro de casa, né? As meias são caras. Se você comprasse, tomaria mais cuidado com elas. Imagine isso, filho, dito por um pai. Agora para cá. As viravoltas. Só eu que entendo como se arruma as coisas. Aqui. Mais tarde, quando eu lia na biblioteca, lembra-se como me procurou timidamente uma espécie de mágoa nos olhinhos. Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a sua interrupção, você parou a porta. Acho que ele não sabia o que fazia, se entrava, se saía, voltava correndo com a cara do pai, né? Você parou a porta. O que é que você quer? Perguntei, implacável. Você não disse nada, mas saiu correndo no impulso na minha direção. Passou os braços em torno do meu pescoço e me beijou.
Seus braços foram se apertando com uma afeição pura que Deus fazia. Crescer em seu coraçãozinho e o que nenhuma indiferença conseguiria estipar. A seguir, retirou-se correndo, antes que o pai xingasse mais, deixa eu correr, né? Subindo, correndo os degraus da escada. Bem, meu filhinho, não se passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram e o jornal escorregou por entre eles. E um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo de mim? O que o hábito de ficar achando erros, de fazer reprimendas, era dessa maneira que eu vinha recompensando por ser uma criança. Não que eu não o amasse, eu amava, mas o fato é que eu esperava demais da juventude. O avaliava pelos padrões da minha vida. Talvez o pai dele fosse muito duro com ele, talvez ele foi criado com muita exigência, talvez, né? Mas ele não fala, ele não culpa, ele só fala que talvez pelos padrões da minha vida. E havia tanto de bom, de belo e verdadeiro no seu caráter. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que subia por detrás das colinas. E isso eu percebi pelo seu gesto espontâneo de correr e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais importa nesta noite. Entrei na penumbra do seu quarto e ajoelhei ao lado de sua caminha. Envergonhado, agora é uma expansão inútil. Sei que se você estivesse acordado, não ia me compreender essas coisas, mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei seu amigo, sofrerei quando você sofrer. De me desmontar, a gente se desmontar e é que eu não acho mesmo. Rirei quando você rir, morderei minha língua quando palavras impacientes quiserem sair pela minha boca. Eu irei dizer e repetir como se fosse um ritual. Ele é apenas um menininho. É um menininho, receio que eu tenha visto até aqui como um homem feito. Mas olhando agora, filho, encolhidinho e amedrontado no seu ninho, certifico-me de que é ainda um bebê. Ainda ontem estava nos braços de sua mãe, com a cabecinha deitada no seu ombro. Exigi muito de você, meu filho. Exijo muito de você. Meu filhinho, meu filhinho. Ainda bem que a gente vê que ele arrependeu a tempo. Já pensou, sabe, que ele subisse aquelas escadas, chegasse no quarto, o menininho tivesse morrido, né? Que coisa, o que esse homem ia fazer na vida dele, o que ele ia carregar para o resto da vida. Então, a gente vê que, gente, aproveitar a vida, aproveitar, é muito amor, porque Deus, Ele nos criou com amor, nos faz aqui na terra, é tanta coisa boa, é tantas graças, é tantas bênçãos que a gente recebe, é tanta coisa boa que a gente tem recebido das mãos de Deus, mas umas pessoas assim como ele, coitado, que é o trabalho, a gente compreende um pai, né? Um pai trabalha, aquela dificuldade para colocar as coisas dentro de casa, não é fácil, né? Mas aí faz isso. E as crianças não têm culpa nenhuma, as crianças não têm, mas a gente sabe que ele arrependeu e ele prometeu, o menino dormindo, não viu nada, mas ele prometeu para ele mesmo, né? Ele iria mudar, ele não ia fazer assim mais não, ele ia compreender que ele é uma criança, como Jesus, né? Jesus não diz, se faça como essa criança, porque essas crianças entrarão no reino dos céus, porque não tinha maldade nenhuma, não tinha perversidade nenhuma, eram doces, eram humildes, né? Ingênuas, né? Criança, gente, tem tudo de bom.
A gente olha para uma criança, gente, quando a criança está rindo, a gente vê Deus no sorriso de uma criança. É a coisa mais linda que tem, é ver uma criança sorrindo, porque a gente vê Deus ali. Então, meus irmãos, quando o nosso irmão fala aqui, o nosso irmão Marcos, fala dessa, a gente, eu não posso pensar mais como a gente pensa, mas que injustiça, Deus comparando a gente como uma criança, mas que a criança vai para o reino dos céus e a gente não, porque a gente vem com as nossas dificuldades mesmo, né? Ele vem e a gente não tem essa grandeza da criança ainda, mas a gente precisa de aprender com ele. E aqui veio nas instruções dos Espíritos, eles vêm trazendo o que precisa, e eu vou ler para ficar mais fácil de entender. E deixai vir a mim as criancinhas, para ver que Deus está chamando não só as crianças, mas está chamando também a criatura formada, o homem formado, a mulher formada, para que tenha uma vida reta, uma vida correta, para que possa alcançar essas dádivas, né, que as crianças iam ter. Deixar que venham minhas criancinhas. Esse evangelho está engraçado. É uma página de é uma página de um e uma página do outro. Que pena. Ele não vai ter o deixar vir as minhas criancinhas. O deixar vir as minhas criancinhas, mas ai daquele que o escândalo vem. Não traz. E eu não trouxe o meu. Mas ele fala, isso eu sei, uma coisa eu guardo, assim. É porque ele fala que Jesus Deus está chamando a todos nós, né? A todos nós, os fracos, os viciosos. Eu não tenho mesmo a página, não. Não tem a página, não. Mas chama os fracos, os viciosos, os que estão cheios de necessidades, doentes da alma mesmo, doentes do espírito. Ele chama assim, para que venha com os passos, igualzinho uma criança acompanha, vai para o encontro do Pai, Deus convida cada um de nós, aqueles que estão cobertos de necessidades ainda. Eu não tenho mesmo, não. Mas só sei que ela é maravilhosa, essas instruções dos Espíritos, porque ele chama os fracos, os viciosos, os que estão ainda nos erros, caminhando com dificuldade aqui na Terra. Ah, tem um lá? Ó, que bom, Anjo. Ah, obrigado. Aquele ali está no... Obrigado, Jean. Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas as das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Nós que ainda estamos aqui na Terra, ainda estamos com esse mundo que ainda carrega tanta dificuldade e tanta facilidade. É isso que nos atrapalha, as facilidades que o mundo oferece, e a gente, às vezes, né, aproveita dessa facilidade. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar a infância física sujeita à matéria
submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Ele não chamava as crianças mesmo. O que ele podia ensinar para as crianças? Então, o seu ensinamento era para nós mesmos, espíritos ainda muito endividados, espíritos que já vivemos muitas vidas, estamos aqui na Terra até hoje, cheios de necessidades. Jesus queria que os homens viessem a ele. Quando ele fala homem, as mulheres também, né? Nós também estamos nesse meio. Com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve a seu turno chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Jesus, quando veio na Terra, foi quando o mundo se perdia na escuridão, né? Estava se perdendo naquela escuridão, Jesus chegou com a sua luz, iluminou aquele clarão imenso, né? Como se fosse um sol radioso. Mas depois, quando ele foi embora, as trevas fechou de novo. Mas ele continuou enviando mensageiros, espíritos enviados para ajudar essa humanidade a continuar a caminhada. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer indistintamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que ele revela a sua universalidade, mostrando para nós que nós estamos aqui na Terra, mas não nós somos daqui. Nós vamos partir, vamos para o mundo espiritual. Às vezes chega lá, nós estamos cheios de necessidade, temos que voltar de novo para a Terra e continuar nossa caminhada. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e em seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Esse irmão que traz essa mensagem é João, o evangelista, na cidade de Paris, em 1863. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu vos esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Lhes ensinarei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha. Esse bálsamo é fácil, né? Ele é o amor, ele é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis a todo instante da vossa vida, meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, meu Pai, porque para o meu bem eu sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que sem cessar eleve nos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor,
Tendes tudo que se pode desejar sobre a vossa terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daquele que vos odeia e vos persegue poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não vão atingi-lo, e vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo que lhe pode manchar a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir, dia a dia, semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra. Subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. E quem assina essa mensagem é um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1861. Ele traz para nós tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. É só a gente, porque tem um custo, né, para essa proteção, para este amor que Deus nos dá, por tudo que Ele faz por cada um de nós. Uma única coisa que Ele pede, né, é o amor e a caridade. Se tiver essa pérola, essa rosa, a pessoa tiver no coração essa grandeza, pode ter certeza que nada pode atingir, nada pode, enfrenta qualquer sofrimento, qualquer dificuldade que ela for passar, ela vai ter a coragem e força para passar tudo aquilo que for permitido para ela, né? Porque a gente sabe que nós estamos aqui, que nós somos devedores, mas temos uma proteção imensa. Quem vem aqui nessa casa sabe. Quem vem sabe desses benfeitores dessa casa, desses amigos benditos que Deus colocou ao nosso lado, que são os nossos anjos da guarda, que nos ajudam de toda forma que pode. Eu só não pode tirar as pedras do nosso caminho, porque nós precisamos de crescer, nós precisamos de aprender. Senão, se eles começarem a fazer tudo para nós, como que nós vamos conseguir? Nós não vamos conseguir nada. Então, eles nos ajudam naquilo que eles podem e deixam o resto por nossa conta. Então, meus irmãos, com a fé, com a confiança em Deus, nós vamos em frente, vamos continuar a nossa luta e que Deus, na sua bondade infinita, possa nos abençoar a cada um. Que abençoe meus irmãos pela paciência de me ouvir. Que o passe Deus vai ajudar, que meus irmãos vão receber um passe dobrado nessa noite. Que Deus abençoe a cada um, dando muita força, coragem, saúde, muita paz. Pedimos a Jesus por todos os lares da nossa cidade. Que Jesus abençoe com muita paz, com muita harmonia, com muita tranquilidade, todos esses lares abençoados, essa terra santa que é a nossa cidade abençoada. Pedimos a Jesus que abençoe cada um irmão, o trabalhador da casa, que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que estão nos seus leitos, nas suas casas, com as suas dificuldades, mas nós sabemos, quando termina a reunião, o primeiro lugar que eles vão, eu saio daqui e vão lá visitar cada um dos doentes, desses trabalhadores que já trabalharam tanto para dentro dessa casa, e hoje estão nos seus lares com as suas necessidades, mas eles vão lá. A primeira coisa que eles fazem é ir lá, sair daqui e vão, antes de voltar para os seus trabalhos no mundo espiritual. Então, que Jesus abençoe cada um dos irmãos que já trabalharam muito nessa casa e hoje estão nos seus leitos com dificuldade. A gente sabe que estão sendo muito bem assistidos, muito bem tratados, muito bem ajudados. A gente sabe, porque esses irmãos não nos deixam, né? Não nos deixam à toa. Então, que Jesus abençoe a todos os meus irmãos. Agradeço pela paciência, agradeço muito a Jesus pela oportunidade, agradeço a Cida também pela oportunidade, e eu tenho certeza, se eu não tive para dar, mas o Evangelho tem, o Evangelho de Jesus, os bem-aventurados que têm puro coração, eu tenho certeza que a espiritualidade vai dar aos irmãos
tudo aquilo que eles têm necessidade. Vão sair daqui muito mais fortificados, esperançosos e felizes da vida. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Deus que permaneça no coração de cada um de nós, meus irmãos. Deus ajude. Pode vir, Ângelo.